de receber, pela segunda vez no Jornal da Auriverde, presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente Bolsonaro é o nosso convidado a partir de agora. A ilustre presença do presidente nos alegra, nos fortalece e nos prepara para um 7 de setembro que será memorável no próximo sábado agora, na Avenida Paulista. Outros assuntos importantes trataremos com o presidente Bolsonaro a partir de agora. Presidente, uma honra poder conversar com o senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, presidente. Prezado Pittoli, ouvintes da Auriverde, um bom dia a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para falarmos um pouquinho do 7 de setembro. E também você deu um espaço grande da sua audiência aí para o Patrick, aquele hacker que tem falado coisas, como eu assisti toda a entrevista, que podem ser realmente um início para desvendarmos quem foi o Adélio e quem o mandou, quem o pagou, quem o financiou para aquele atentado no 6 de setembro de 2018. Presidente, nosso objetivo desde o início era esse. Quando o hacker Patrick Brito, numa entrevista aqui conosco, falávamos sobre questões locais. E ele citou o senhor, que havia hackeado o senhor, seus filhos, e aí o nome de Adélio Bispo, nós não podíamos fugir da possibilidade de, a partir dali, cumprir, né, com a função de jornalista e investigar. E chegamos ao nome, né, a um nome citado pelo Patrick. Entretanto, eu gostaria de ouvir do senhor essa construção daquela data, primeiro, que leva ao Clube de Tiros em São José, onde sofreria o ataque seu filho Carlos, e depois chegando ao 6 de setembro. O que antecede essas datas, presidente? Pittoli, vamos lá. Realmente essas datas aí apontam para uma veracidade, uma possível veracidade do que o Patrick fala. Por exemplo, se alguém for pagar alguém, um criminoso, para cometer um ato, ele vai ter uma orientação, né? Onde vai estar a vítima, quem é a vítima, onde estará a vítima. Agora, no caso, eu entendo que, como ele não achou nada, como ele mesmo disse, de podre a meu respeito, e talvez tivesse com dificuldade de me achar, eles achavam que, fazendo um ato contra o Carlos, que esse ato seria no dia 5 de julho de 18, num clube de tiro que meu filho frequentava, lá em São José, Santa Catarina. Agora, aquela pergunta, quem é que deu esse local que meu filho estaria lá nessa data? Só pode ter sido, no meu entender, alguém que nos hackeou ou alguém muito do lado da gente, o que a gente não desconfia de ninguém nesse momento. Então, entendo eu que se ele tivesse atingido o objetivo de assassinar o Carlos, talvez me tirasse da corrida presidencial, que naquele momento, em julho de 18, eu já estava muito bem. Quer dizer, a gente vê um crescente na campanha pelo Brasil todo, manifestações enormes em aeroportos, muita gente nas ruas, nos comícios nossos, coisa que é inacreditável, né? A quantidade de pessoas que nos seguiam já naquela época, e talvez, com dificuldade de me atingir, resolveram fazer uma ação contra o meu filho nessa data. Eu repito, alguém passou essa data, esse local, para o Adélio. Tanto é que estava previsto meu filho estar lá nesse dia. Ou seja, certamente, nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos, tá? E o próprio Adélio. Então, alguém passou essa informação para o Adélio, ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Quem pagou a ida dele lá para Santa Catarina? Quem pagou a ida dele para Juiz de Fora? Ele ficou numa pensão também, Juiz de Fora. Quem pagou? E uma coisa muito que ninguém explica, né? Se fosse o contrário, seria explicável, vamos assim dizer. No dia seguinte do atentado, dia 7 de setembro, é o dia onde o pessoal está em casa, vai para a praia, vai para o churrasco, vai visitar a família. Tá? 4 advogados aparecem em Juiz de Fora, um com um avião particular. Eu não quero acreditar que ele seja do grupo dos advogados samaritanos. Tá? É o que ele alegou depois, está preocupado com a vida do Adélio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá? E muita coisa aconteceu depois daquilo. Esse mesmo advogado que esteve lá, há poucas semanas, foi feita uma busca e apreensão em cima dele e foi apreendido um Porsche, foi apreendido também o congelado, alguns milhões de reais, ou seja, um advogado bem de vida, além do Porsche, um avião dele também, um avião que
com toda certeza, esse que esteve lá em Juiz de Fora. E ouvindo aqui, eu acho que foram 5 momentos que você deu espaço aí para o Patrick, o hacker que está na Sérvia, ele fala nome de pessoas que, obviamente, só eu sei que esses nomes existem. E todos os nomes batem, realmente. Ele apresenta notas aí de despesa obrigatória, de energia, telefone, entre outros aí, minha, do Adélio, tá, de outros familiares meus. Então, tudo isso corrobora que realmente tem um fundo de verdade para ser investigado essa linha dele, onde ele cita um político de São Paulo que seria o mandante. E parece, se me corrija se estiver errado, esse político, no local em São Paulo, quando se encontrou com ele a primeira vez, comprou de roupa para ele R$1.500, o equivalente a R$1.500. Exato. Bem, então o Patrick tinha nessa época 25 anos de idade, um garotão. E esse político, nós sabemos o nome que ele foi citado, grande parte do seu comportamento, do seu modo de agir. Agora, poderia sim, uma investigação isenta, não essa que a Polícia Federal fez, eu teria muito a falar sobre ela, mas investigação isenta, chegar à conclusão de quem foi essa pessoa que pagou R$1.500 em roupa para ele, que não tinha Pix naquele tempo, mas cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, uma nota fiscal, R$1.500 é uma importância razoável para se comprar roupa, né? Hoje seria aproximadamente R$2.000. Então tem vários indícios que daria para seguir. Então eu acredito na investigação por parte do DERIT, desde, obviamente, que ele acompanhe com prioridade total essa questão. Se for deslocada para a Polícia Federal, a PF, por 2 momentos, falou que o inquérito está concluído e ele agiu como lobo solitário. Ou seja, essa parte da Polícia Federal, não quero acusar toda a PF, já está contaminada. E olha só, é um fato que não é novo, mas o delegado da PF, que fez o inquérito do caso Adélio, lá em Juiz de Fora, o nome dele é Rodrigo Fernandes. Ele chegou à conclusão que foi um lobo solitário, tá? Ou seja, enterrou o inquérito. Mas, tão logo o Lula assumiu a presidência, ele foi premiado, o Rodrigo Fernandes foi premiado na frente da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer investigação vai passar por ele. A própria imprensa diz que a missão do Rodrigo na Diretoria de Inteligência da PF é investigar Jair Bolsonaro. Esse núcleo que está lá, essa diretoria que está lá, é exclusiva para investigar, para me encaveirar. Então, lá, qualquer denúncia anônima que se encontrar no papel na rua, o Bolsonaro deu um cascudo no marciano, eles vão investigar. O tempo todo agem dessa maneira. Basta ver a questão ridícula das baleias. Tá? Então, esse caso, no meu entender, eu acredito no DERIT, acredito aí no governador Tarcísio, eles têm como conduzir essa investigação. Agora, eu espero que eles não mandem nada para a Polícia Federal, a não ser que a PF interfira. Se a PF não interferir, o DERIT continua investigando. Escolha pessoas, que a gente sabe que pode haver influência em qualquer estado do Brasil, escolha pessoas realmente compromissadas com a isenção para investigar esse político de São Paulo, está bastante conhecido, tá? Qual seria a possível participação dele de verdade ou não. Esse político representa um grande partido, tá? Que inclusive tem 3 ministérios com o PT, então tem uma influência muito grande. E o que eu vejo? A quem interessava a minha morte lá em Juiz de Fora? Eu morrendo em Juiz de Fora, o Haddad seria presidente da República. E eu seria enterrado ainda como o responsável, o mandante da morte da Marielle Franco. Isso é um negócio bastante... Parece um filme, né, de ficção, mas é uma realidade. Eu, ao assistir, ao Pitório, as suas entrevistas aí, me interessei e me coloco à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado, presidente, pelo prestígio. Presidente, nós entrevistamos também por 2 vezes um jornalista chamado Fabiano Golgo. E o Fabiano traz uma informação importante de que ele informou a ABIN já em 2019 sobre o ocorrido, municiando inclusive a própria agência com informações. Ao que o senhor atribui a investigação de fato não ter sido concluída ainda na gestão do senhor? Por que nós não chegamos a essa apuração de fato enquanto o senhor estava ali? Qual foi a dificuldade imposta, presidente? Olha, como regra,
Você tem tempo para contar uma história para você? Tenho todo o tempo, presidente. Então vou te contar uma história aqui. O Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, é de esquerda. Ele fez um livro. O livro é dele, não é alguém que estava do lado dele. O livro é dele. E nas páginas 199 e 200 da primeira edição do livro, ele conta uma história que, lá em 14, 15, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, e eles queriam afastar o presidente do Paraguai, de nome Lugo, para que, então, por unanimidade, a Venezuela entrasse no Mercosul. Isso foi em 15 para 16. Então, eles tinham que afastar o Paraguai para entrar a Venezuela no Mercosul. Até aí não é novidade para ninguém. O amor de Lula com Chávez e Maduro. Não é novidade para ninguém. E Dilma tinha que conversar com o Pepe Mujica, o autor do livro, presidente do Uruguai. E eles não podiam conversar por telefone. E tinha que ser pessoalmente. Mas como estava num período pré-impeachment, resolveram, então, que eles não se encontrassem. Então, o presidente Mujica disponibilizou um homem de confiança dele para vir a Brasília. E a Dilma mandou um avião da Força Aérea para lá. Se você perguntar para a Força Aérea, vão negar. Tá? Mas está no livro e é verdade. Então, você vai começar a entender o tamanho do problema que a gente vivia contra o presidente. Então, foi um avião da Força Aérea para o Uruguai, trouxe essa pessoa, esse preposto aí do Mujica, e estava à mesa conversando, a mesa redonda que tem lá na presidência. E daí esse mandado aí do Mujica começou a anotar coisas. Tudo que eu estou te falando está no livro. E daí a Dilma fala para essa pessoa: não anote nada, essa reunião não existiu. Isso entre aspas. Bem, depois no livro ainda, depois dessa conversa, a Dilma entregou um pacote para esse representante do Pepe Mujica, que continha fotografias, filmes, captações telefônicas e outros documentos, para entregar para o Mujica, para dando subsídio para ele afastar o Lugo do Paraguai e a Venezuela poder entrar no Mercosul, porque a votação tinha que ser unânime. Aí vem o detalhe, tá? Que está no livro. Essas captações telefônicas, fotografias, filmes, entre outros papéis, eram documentos que haviam sido colhidos pelas inteligências cubana, venezuelana e ABIN. Tá? Esse livro, logicamente, não rodou no Brasil, tem por aí, mas ele é bastante restrito. Então você começa a ver o que a ABIN estava fazendo lá. A ABIN prestava serviço a quem? Tanto é que na segunda vez que veio o general Heleno despachar comigo, estava previsto ir para Israel, e chegou um relatório da ABIN desaconselhando o meio para lá. E como a segunda vez que eu havia recebido um relatório da ABIN, eu falei para o general Heleno, não perca seu tempo, nem o meu. Não quero mais tomar conhecimento de nenhum relatório da ABIN, que é um órgão extremamente politizado. É um órgão que praticamente é independente, é um órgão próprio. Tá? Isso que eu falei para ele naquela época. Eu não tive mais não me preocupei mais com a ABIN. Lá na frente entrou o Ramagem. Mas isso tudo você pode ver. É desde o começo. Então, a ABIN, você não pode esperar dela investigar isso, até porque não é competência da ABIN investigar isso aí. É da Polícia Federal. E a Polícia Federal investigou. Mas esse delegado de Juiz de Fora não quis investigar. Ele abafou o caso e partiu para a sua conclusão, dizendo que foi um ato isolado do Adélio. Um ato isolado. Como é que o Adélio, sem dinheiro, desempregado, anda em alguns estados do Brasil, seguindo a minha família, como é que ele descobre que no dia 5 de julho o Carlos estaria no clube de tiro lá de São José, Santa Catarina,
Então você pode ver, tira BIM fora, o Ramagem não tem nada a ver com isso. Gosto muito do Ramagem, conheci o Ramagem por ocasião da transição lá após as eleições de 2018. É uma pessoa que eu gosto muito dele, confio nele, é o nosso candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso é muito suspeito. Outras coisas também que falta é melhor explicar. Não pode ser uma explicação chula. Tá? Alguém tentou entrar na Câmara com o nome Adélio Bispo, ou seja, seria o álibi perfeito em ele escapando lá de Juiz de Fora. Não, ele estava na Câmara. Tem muita coisa, muitos indícios existem que eu digo que seria muito, mas muito mais fácil desvendar quem pagou a Adélia para matar do que o próprio caso Marielle. O caso Marielle demorou pouco mais de 5 anos para ser desvendado. Me botaram no caso Marielle porque um dos acusados de ter matado a Marielle morava no meu condomínio. Meu condomínio tem ainda, né? Tem a casa ainda. 150 casas. No mínimo 150 famílias que moram lá. Como é que eu vou saber por que me responsabilizaram de eu ter interesse em matar a Marielle? E esse caso Marielle vale a pena porque, tão logo botar na minha conta, apareceu também uma informação, né, na mídia, que o filho do matador, a filha do matador, namorava o meu filho Renan. Nada demais, né, se fosse verdade. Mas eu fiquei preocupado com isso e perguntei para o meu filho se ele conhecia essa menina. Na época, meu filho tinha 18 anos. Ele falou, pai, tem um montão de menina aqui no prédio, no condomínio, na vizinhança, eu tenho minha vida de jovem aqui, não lembro dessa mulher. E eu pedi, então, que fosse tomado um depoimento lá desse acusado de matar, desse ex-policial militar, de acusado de matar Marielle Franco, pelo que tudo indica, ele mesmo que foi o executor. E ele respondeu em depoimento que a filha dele não namorou meu filho, o Renan, porque a filha sempre morou nos Estados Unidos. Agora, a Pitória, quando lança uma dessa, é para dar a entender o quê? Se meu filho está namorando a filha dele, o pessoal nem fala a idade. Tá? A filha dele dá a ideia que a gente come um churrasco junto, vai na praia, toma um refrigerante junto, tem uma certa amizade. Agora, esse caso do Marielle, que pelo que tudo indica, está desvendado agora, mas eu sofri 5 anos com esse problema, né? O caso Marielle me desgastou muito enquanto presidente da República. E se não fosse algumas medidas feitas pelo Carlos, o meu filho 02, naquele momento, quando explodiu esse caso do Marielle Franco, que eu estava no Emirados Árabes Unidos, quase do outro lado do mundo, ele foi na portaria e fez um backup da secretária eletrônica lá, que tinha o cara ligando, que segundo a TV Globo, ele falou comigo naquele dia. Esse dia era uma quarta-feira, e terça, quarta e quinta eu estou em Brasília, não estou aqui. Se fosse um outro dia, sexta, sábado, domingo ou segunda, eu tenho dificuldade para explicar. Mas um dia que eu estava em Brasília, e eu justifiquei, eu acho que foi uma terça-feira, e ele, como havia ligado para uma casa lá, por volta das 17 horas, e por volta das 18, eu tinha botado o dedo no painel de presença em Brasília, eu consegui me safar dessa. Agora os caras acusam, inventam historinhas, e você que se exploda. Esse caso de São Paulo tem muito, mas muito mais indício, tá, do que o caso do Marielle comigo, mas muito mais. E não esquece de investigar. Agora, eu não posso, repito, acredito no Derrite e acredito no Tarcísio. Não acredito no diretor de inteligência federal, porque ele já deu prova lá atrás que para ele está tudo resolvido. E ele foi premiado por Lula com a diretoria de inteligência da PF aqui em Brasília, que, segundo a imprensa, essa diretoria, repito, trata exclusivamente Jair Bolsonaro. Em vez de diretoria de inteligência, podia chamar diretoria Jair Bolsonaro, que tudo lá, aquela diretoria toda, trabalha para me incriminar em um desses inquéritos aí do fim do mundo que existe por aí, e que toda hora tem busca e apreensão em tudo quanto é lugar, etc, etc, etc. Presidente, o doutor Olavo está aqui conosco e tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Olavo? Presidente, uma honra poder fazer uma pergunta para o senhor no sentido da fala do hacker. A investigação sobre o atentado que o senhor sofreu realmente foi pífia. O senhor mencionou com muita propriedade a questão da Câmara dos Deputados, ali que havia o registro do Adélio em relação à Câmara dos Deputados, o que seria um álibi perfeito.
Não, o hacker diz, olha, tem um político influente que pediu a investigação, que pediu o dossiê, perdão, do Adélio. O senhor enxerga a possibilidade, não estamos acusando, podemos pensar livremente, enfim, diante dos fatos novos que foram colocados pelo hacker. O senhor enxerga a possibilidade de que a investigação sobre o atentado que o senhor sofreu tenha sido mitigada, diminuída, enfraquecida por influência de um político, ou, por exemplo, esse mencionado pelo hacker? É possível, não há dúvida que é possível. É porque esse crime está aí sepulto. Tá? Alguém pagou para Adélio. Ele andou pelo Brasil. Ele tinha informações. Ele foi contratado, eu acho que em maio, se eu não me engano, segundo o Patrick, ele foi contratado em maio. Exato. E a primeira possível tentativa seria 5 de julho, lá no Clube de Tiro de São José, Santa Catarina. Então, acho que eles estão preocupados em abafar isso o mais rápido possível. E, obviamente, esse hacker tem seus problemas. Agora, você não ia querer uma pessoa 100% sem problemas se encarregar de fazer um trabalho desse nível. E quando você associa que ele diz que não só investigou a minha vida, como a dos meus 3 filhos maiores, né? O outro era menor naquela época lá, tem relação de causa e efeito, porque eu sou um cara fora do sistema. Se você for analisar a minha eleição de 2018, nenhum estrategista aí consegue entender a nossa eleição. Realmente, e a tentativa de assassinato, o Adélio era afiliado ao PSOL. Não é um cara perdido por aí. E você pode ver, há poucas semanas, falaram que um grupo de pessoas queriam matar aqui o Sérgio Moro. Bem, logo depois, esse pessoal foi morto na penitenciária. O caso Adélio, no meu entender, até o Patrick falar, não tinha possibilidade de ser morto na penitenciária. Porque ele foi, no meu entender, não é Adélio em si contratado. Tem alguém do crime organizado acima da Adélio. E teria alguém mais que pode ser esse político de São Paulo, que planejou tudo isso daí. E a minha morte, né, representava muito para o Brasil, mas muito mesmo. Como, por exemplo, eles estão agora me matando politicamente e tornando inelegível. Eles não querem mais a volta de uma pessoa como eu no governo federal, para presidir o Brasil, não quer. Que nós aqui tapamos o ralo da corrupção. E quando você fala em tapar o ralo da corrupção, que voltou com tudo agora, o sistema voltou a sobreviver. Foi fechado aqui os ralos que alimentavam a corrupção no Brasil. E eles não querem mais passar por esse dissabor. Se o povo vai sofrer com corrupção, paciência. O que eles querem é continuar mandando no Brasil. E a gente vê o que acontece. O que aconteceu ao longo do mandato todo, o que vem acontecendo agora, o caso da inelegibilidade. Reuniu-se com embaixadores. Olha só, e acusação é abuso do poder político. O que influenciou nas eleições de 22, o fato de eu ter me reunido com embaixadores. Embaixador vota? Não vota? Não votam. Qual a influência deles? Nenhuma na política. E eu ali, nessa reunião com embaixadores, eu conversei sobre um inquérito. Eu não posso falar sobre esse inquérito, porque no dia seguinte da reunião, esse inquérito foi classificado como sigiloso pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu discuti com embaixadores, esse inquérito, que está aberto até hoje, é um inquérito que foi aberto na primeira semana de novembro de 2018, logo após o segundo turno das eleições, para apurar irregularidade nas eleições. Ou seja, por que o TSE investigou? Por que investigou? Investigou porque se eu tivesse detectado alguma irregularidade ali, eles iam cancelar, iam me tirar do páreo e iam dar posse ao Haddad, que foi o segundo colocado. Agora, o que acontece? Esse inquérito, se quem quiser anotar aí, 1361-2018-SR-PF-DF. Eu não posso falar sobre esse inquérito, eu tive acesso a ele. E era um inquérito ostensivo. Após a reunião com embaixadores, onde destrinchei esse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes classificou como sigiloso.
e pelo que eu sei está em aberto até hoje. Nenhum delegado tem a coragem de dar por encerrado esse inquérito. Tá? E o Alexandre Moraes classificou como sigiloso, dizendo que, ao divulgar o que está nesse inquérito, colocar-se-ia em risco a segurança eleitoral. A gente volta, mas peraí, mas não é tudo lá seguro? Por que mostrando esse inquérito? Que nós só tivemos acesso a esse inquérito porque, em 21, estávamos sendo discutida a PEC do voto impresso, e daí apareceu esse inquérito, que foi entregue pelo próprio delegado, lá o primeiro, lá atrás, que conduziu esse inquérito, e entregou mediante ofício, não tem nada escondido. E chegou para mim, e depois que chegou para nós, e no dia seguinte, reunião com embaixadores, e foi classificado como sigiloso. Um inquérito secreto, linguajar mais comumente conhecido aí. Agora, tudo é secreto. Você não pode saber de nada. Eleições, todo mundo diz, né, todas as autoridades dizem, que ela se prima por transparência, por segurança, responsabilidade. Agora, esse inquérito, 1361, por que está aberto até hoje? Por que a imprensa não pode tomar conhecimento desse inquérito? Já que as urnas são perfeitas. Tá certo? Não vou discutir o inquérito, porque se eu discutir, eu não é processar. Talvez a PF vá amanhecendo lá em casa. Tá? Porque hoje nós estamos no Vale Tudo aqui no Brasil, para proteger certas ações de certas pessoas. Então, isso que a gente vem mostrando é uma incógnita, tá? Que eu espero que o DERIT, aí em São Paulo, realmente leve avante, tá? O que ele pretende fazer. E deixar claro, quando ele falou aí que para alguém de vocês, ou para um terceiro, que os papéis que para chegar até as mãos dele passam por 10 mãos, é verdade, comigo também. Todo lugar que eu ia, com o DERIT não é diferente, né? Com menor intensidade, o pessoal bota papel para ele. Ele vai dar para alguém analisar esse papel, investigar, e se tiver algo de concreto ali, de grave, daí chega na mão do DERIT. Esse caso está com o DERIT, e pode ter certeza, eu acredito nele. E só peço a ele uma coisa publicamente, né? Que não mande para a PF. Se mandar, simplesmente pedir para que seja enterrado de novo. Logicamente, se a PF pedir, daí ele manda. Se não pedir, continue. E acelere essa investigação, porque, no meu entender, dado o que o Patrick falou aí, pode ser, no que ela acusar ainda esse político, né? Importante de São Paulo, muito importante, cujo partido tem 3 ministérios, o Lula, tá? Teria que ser chamado para se explicar. E outra, repito, gastou R$ 1.500 com roupa, pergunta para o Patrick, não sei, se ele pagou em dinheiro vivo ou com cartão. Aí dá para saber se esse político teve nessa loja ou não, e por que comprou roupinhas para o garotão. Exato. Presidente Silvio Navarro também está conosco. Silvio, presidente Bolsonaro, na sua escuta. Presidente, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Em relação ao Adélio Bispo, tem 2 pontos que chamam a atenção. O primeiro é a transferência dele, que vem sendo negada para sair da custódia nessa penitenciária federal lá em Mato Grosso do Sul e ir para Minas Gerais. E a própria família, tem uma irmã dele que deu uma declaração no jornal Folha de São Paulo dizendo que não pode vê-lo, que ele fica atrás de um vidro, ele está sendo blindado. E eu pergunto ao senhor, se o senhor também não acha que esse advogado, que já ficou provado que é ligado a uma facção criminosa em São Paulo, teve até um avião apreendido com muito dinheiro, se ele também não pode ser uma chave da investigação? Você pode ver, a PF faz busca e apreensão em cima do meu advogado, meia-noite, sem ninguém dar ordem ao seu lado. E entra no telefone dele. Já ao lado de cá, você não consegue entrar no telefone do pessoal do lado de cá. O Adélio, se não me engano, tinha 4 telefones. Tá? Ou seja, o sistema faz tudo para que nada seja investigado. Alguns pensam que eu assumi a presidência, tinha o comando da nação na mão. Você não tem. Não tem instituição, nenhuma instituição, que não tenha um certo nível de aparelhamento. Então, as dificuldades são muitas. E, por vezes, você só conhece essa pessoa importante que está ao teu lado depois que você perde uma eleição, né? Daquela forma que nós perdemos. Daí você conhece. Essa pessoa mergulha e não quer mais papo contigo. E a gente começa a pensar o que essa pessoa está fazendo ao meu lado. Mas tudo bem. Tudo bem, o que está em jogo aqui é o futuro do nosso Brasil. A minha vida em si, lógico, tem sua importância. E eu gostaria que
que essa investigação agora, junto à Polícia Civil de São Paulo, fosse para frente. Agora, esse advogado realmente é algo inacreditável. Quando ele morrer, ele vai para o céu. O cara pega o avião dele, num 7 de setembro, feriado, vai para Juiz de Fora para saber se o Adélio está bem. Ninguém acredita numa história dessa. E repito aqui, a diretoria de inteligência da PF, cujo diretor é o delegado encarregado do inquérito, do caso Adélio, que não chegou a conclusão nenhuma, foi premiado por Lula e está lá. E segundo a imprensa, essa diretoria de inteligência tem uma preocupação apenas: como nós vamos ferrar Jair Bolsonaro. Presidente, foi conveniente para a imprensa, ao longo da apuração da morte da Marielle, ter o senhor e ainda seus filhos como os principais suspeitos. A esquerda se dá a esse papel, se coloca a esse papel, né, já que colocaram o presidente Bolsonaro e seus filhos como suspeitos, a gente atrasa a investigação, posterga, dificulta, enfim, faz o que for necessário para que esse desgaste aconteça. O mesmo nós não vimos desde o início, com a disposição da própria imprensa de tratar do assunto como ele deve ser tratado. E vejo, presidente, agora a possibilidade, sim, de fato, de encontrar um caminho. Surgiu um nome que não havia aparecido. Surgiu um hacker contratado em maio de 2018 para, inclusive, hackear Adélio Bispo. Eu vejo, presidente, do fundo do meu coração, o senhor sabe disso, desde o início da minha luta para ouvir aqui o Patrick Brito, alguns tentaram me desencorajar, outros me desacreditar, só que eu entendo que a resposta que o Brasil precisa, primeiro para o senhor, para a dignidade, para a sua história, mas para o Brasil, porque se de fato confirmar o que está sendo dito pelo hacker Patrick Brito, eu vejo uma mudança na ordem da estrutura política no Brasil, porque de fato era um objetivo de eliminá-lo de uma disputa para que o sistema prevalecesse, presidente. Só aconteceu comigo. Em final de 2014, eu estava numa formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, novembro de 2014, e lá aconteceu, a garotada, lá uns 400, estava aguardando o momento para adentrarem ao pátio e ser diplomado, receber a sua espada. E eu fui para dentro da molecada e fiz um pronunciamento de 2 minutos aproximadamente, até o dia que aconteceu, porque geralmente, como deputado, eu era vigiado na academia. Sempre tinha 2, 3 oficiais superiores do meu lado para conduzir para aqui, para lá, colar, que eles não queriam que fizesse contato nenhum com ninguém. Então esse vídeo está aí no YouTube, Jair Bolsonaro, AMAN, novembro de 2014. E eu falei para eles que seria, em 2014, eu falei que seria presidente da República. E falei que alguns iam morrer pelo caminho. Parece que eu estava adivinhando. Bem, aconteceu uma campanha que comecei a andar o Brasil todo sozinho. Tá? A minha chegada mais emblemática foi em Manacapuru, coração da Amazônia, chegando com um barquinho. Tinha umas 200 pessoas no porto, né? E em dado momento eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ele deve ter pensado a mesma coisa. O que esse cara está fazendo aqui? Candidato a presidente. Bem, aconteceu, resolvi sacar uma passagem bíblica do João 8,32 sobre a verdade e tocamos em frente. E comecei a levar a verdade para o Brasil todo. Teve até uma jornalista da Veja, uma mulher, que depois foi ser política, depois tomou outro rumo, que falou para mim, foi me entrevistar lá atrás e ela falou, olha, se você falar a verdade, você não se elege nem vereador. Eu falei, então não me elege presidente, sem problema. Aconteceu, e algo, sobrevivemos, graças a Deus, a facada, e algo mais grave que, até aproveitar a experiência de vocês, consegui fazer uma coisa que ninguém faz. Eu não aceitei indicações de partido político para o nosso ministério. Em consequência, botamos um bom ministério que deu conta do recado durante crises graves, né, diante do mundo todo, que foi a Covid, a guerra da Ucrânia, a Rússia também repercutiu no mundo todo, e demos a devida resposta, tendo em vista, temos esses ministros ao nosso lado. Pessoas fantásticas. Paulo Guedes, Tereza Cristina, Damares, entre tantos e tantos outros. O Tarcísio, né? Depois veio também o Rogério Marinho. Então, demos recado exatamente por causa disso. A economia reagiu, estava tudo certo. Triplicamos o valor do Bolsa Família, com responsabilidade fiscal. Concluímos a transposição São Francisco, que estava abandonada essa obra desde 2012. Então, criamos o PIX sem qualquer taxa. Então, fizemos a nossa parte.
ninguém entende o que aconteceu em 22. Se eu tivesse liberdade de expressão, eu falaria para vocês aqui agora. Mas não posso cavar, perder a minha liberdade daqui a pouco, por falar certas coisas que deviam ser ostensivas e não carimbadas como confidencial. Nem me refiro a esse inquérito que está aí. Me refiro ao inquérito 1361 de novembro de 2018. Presidente, falando do 7 de setembro, coincidentemente, eu recebo aqui hoje no estúdio uma advogada, a doutora Valquíria Durães, advogada de uma presa do 8 de janeiro. A história, presidente, para o senhor entender rapidamente, é uma senhora de 65 anos, tem um problema de uma hérnia no estômago, placas na coluna, está longe da família, 400 quilômetros de onde mora a família, está presa num presídio aqui perto de Bauru, Pirajuí. A família não tem condição financeira de visitá-la. A advogada parte de Brasília aqui, inclusive a Valquíria está aqui ao meu lado. Tem um bom dia para o senhor, né, Valquíria? Sim. Bom dia, presidente, meu eterno presidente, e dizer que anistia já, né, que o senhor nunca desista de nós, porque nós nunca desistiremos do senhor. Um grande abraço, meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, esse é o tema. A anistia estará na pauta do próximo sábado, 7 de setembro também, presidente? Quando eu estive na Paulista a última vez, eu falei sobre esse assunto. O que acontece, Pitória? Nós somos seres humanos. Eu já fiz coisa, você também já fez, que se arrependeu depois. Tá? De vez em quando eu me pergunto, esses que condenaram essa senhora de 65 anos não têm dor de consciência? Não conseguem entender que a pena foi abusiva? 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Tem uma jovem de Santa Catarina, não sei se já acabou o julgamento dela, mas a princípio 15 anos de cadeia, com 2 filhos de 3 e 4 anos de idade. Será que essas pessoas não têm consciência do que foi feito? Quem quebrou, e a pena tem que ser individualizada. Quem entrou e quebrou, pague por dano ao patrimônio, pague por invasão a prédio público, e não ser condenado por tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas, ouso dizer que essas pessoas todas presas, eu acho muito difícil ter alguém que teve contato com uma arma um dia. São pessoas que iam lá com a Bíblia embaixo do braço, bandeira do Brasil nas costas, são mulheres, são idosos. E eu chamo, inclusive, esses filhos dessa senhora que está acabando o julgamento de órfãos de pais vivos. Então, o que eu vejo junto ao Supremo? Eu peço, pelo amor de Deus, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, consciência. Poxa, essas pessoas estão olhando para cima agora, olhando com concreto aqui na papuda. Os seus filhos estão sendo criados sem pai, sem mãe, ou sem pai e sem a mãe. Não é possível isso estar acontecendo. Nem era para a gente estar falando de anistia. É uma pena menor, individualizando a pena, e vamos em frente. O nosso pessoal nunca invadiu patrimônio nenhum, nunca quebrou nada. E ali, você pode ver especial a CPMI, que foi conduzido ali pelo... Foi a deputada relatora, a senadora... Elisiane Gama. Elisiane Gama e mais um lá. Poxa, não tiveram força para ouvir o general G. Dias. Não foi denunciado no final, o G. Dias está passando lá dentro. E olha que essa imagem do G. Dias só apareceu depois. Porque no começo, segundo o próprio governo dizia, só tinha aquela imagem um cara de olho arregalado, um magrinho, com a camisa, com a minha estampa na frente, derrubando o relógio. E depois apareceu as imagens do general G. Dias, de mais gente também lá dentro. E não apareceram as imagens lá do Ministério da Justiça. O que apareceria com as imagens do Ministério da Justiça? Não é aproximadamente 300 homens da Força Nacional. Não é isso. Tá? Que poderia ter evitado tudo aquilo. É um entra e sai desde cedo de autoridades no prédio do ministro Flávio Dino. Porque a gente vê que foi programado aquilo, foi armado. Eu disse, uma das passagens minhas pelo Brasil, se eu estivesse aqui, dia 8 de janeiro, eu não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Você não vai ter 1.500 pessoas que foram presas, sabiam o que fazer aquilo, teria vazado antes qualquer coisa. Se eu tivesse 8 de janeiro, com toda certeza, eu estaria preso até hoje.
como mentor daquilo. Eu estava fora do Brasil, me isolei completamente. Por que sair do Brasil? Pressentia que com o PT chegando, alguma coisa ia acontecer. Não ia ficar de graça. Tanto é que eles conseguiram, no dia seguinte, praticamente, eu acho que todos os governadores estão em Brasília. Pela democracia. Pela democracia. O Lula presidente? Ah, pelo amor de Deus. Estamos tendo, não precisa nem buscar o passado, né? Agora temos o presente. A posição dele quanto ao Maduro. Até o Daniel Ortega está batendo nele. Ele, do lado do BRICS, somando-se aí a países ditatoriais como o Irã. Ou seja, o Brasil não está no rumo ou numa via democrática. Estamos afundando cada vez mais. Alguns acham que a ditadura já chegou. Eu acho que não chegou ainda, está faltando aí poucos milímetros para que a ditadura realmente seja imposta aqui no Brasil. Não existe mais Estado Democrático de Direito. Não existe devido processo legal. Não existe individualização de pena. A anistia é algo que eu tenho conversado, outros parlamentares têm trabalhado nesse sentido também, e a gente espera que realmente o Congresso aprove a anistia. São inocentes. Tem pessoas que, muitos foram, pelo menos um foi condenado, nem Brasília estava. Então, é fazer justiça com essas pessoas. E a anistia é o remédio adequado para isso. Eu lamento, porque para quem está na cadeia, né, 1 minuto é 1 hora, 1 hora é 1 dia, 1 dia é 1 mês. É um sofrimento sem tamanho quem está preso sem pena. Quando o elemento tem culpa e está preso, ele tem um comportamento. Agora, quando é inocente e está preso, isso é terrível. E na Argentina, pelo que eu sei concretamente, tem mais de 100 brasileiros na Argentina. E acredito que o governador Milei não vai entregá-los. Um colega do lado aqui disse que são 300. Eu garanto mais de 100. Essas pessoas que estão lá também, olha a dificuldade. Imagine você que está nos ouvindo aqui, ter que sair do Brasil e ir para a Argentina. Vai trabalhar no quê? Vai fazer o quê? Qual a tua atividade lá? Você não domina aí o portunhol, o espanhol, né? Não domina. E a sua família aqui, seus filhos aqui, seus pais, seus irmãos. Tá? É terrível o que está acontecendo. Não é justo o preço que essas pessoas estão pagando. Esse 7 de setembro, daqui a 3 dias, esse 7 de setembro, em São Paulo, está lá o pastor Silas Malafaia coordenando. Está previsto falar ali o Nicolas, o Gaia, não sei se o Magno Malta vai falar também, não sei. Tá? Talvez a minha esposa Michele faça uma oração. E o mais importante ali vai ser a fala do Silas Malafaia, que tem se comportado como um constitucionalista nunca visto no Brasil. Agora, é um constitucionalista que fala a verdade, diferentemente de muitos letrados por aí que ficam aí fazendo um joguinho para lá, para cá. Aí eu falo no final, estou me preparando o que falar, a gente não quer provocar ninguém, não quer atacar ninguém. Eu sugeri no vídeo que eu fiz, obviamente o pessoal comparece de verde e amarelo, sugeri que não façam outros movimentos pelo Brasil, eu estou recebendo críticas, ou seja, crítica de quem? Candidato a vereador, que quer faturar nesse momento. Exato. Botar na cidade dele um palanque lá para fazer campanha, em grande parte, não são todos não, tá certo? E também o que eu falo para não fazer em outros municípios, para que vocês possam ouvir o que as pessoas vão falar, para vocês terem argumentos para nos ajudar a buscar anistia aqui no Brasil. E eu tenho falado também, não leve cartazes, alguns estão achando que tem que levar. Ou seja, vai gente de esquerda se infiltrar, levantar o cartazinho de AI-5, de intervenção e outras besteiras qualquer, levantou o nome do ministro, falou palavrão. Eu quero saber, essas pessoas estão estimulando as pessoas a se manifestar lá com cartaz, pode ter um problema para essa pessoa, você vai fazer o quê? Você está estimulando o pessoal com cartaz. Dá um problema, você vai fazer o quê? E nós queremos, ao exemplo de fevereiro, na Paulista, e depois lá em Copacabana, continuar nessa luta. Um retrato para o Brasil, uma imagem para o mundo todo está de olho no Brasil agora, com a questão do X. Mostrar que nós não concordamos com essas medidas de censura. Não tem cabimento. Isso que está acontecendo. Eu lembro, uns 5 anos atrás, aproximadamente, o juiz de primeira instância derrubou o Zap. O pessoal ficou maluco um dia. 20 milhões de pessoas usam o X. Eu perdi 14 milhões de seguidores. Se for somar todo mundo de direita, eu sei que os seguidores
fazem parte de uma página, de outra ou de outras, dá mais de 1 bilhão de pessoas, né? São pessoas que se confundem, né? São as mesmas pessoas em várias outras páginas, mas tiraram da gente a possibilidade de fazer uma campanha eleitoral através do X, agora nas eleições municipais. Vai atrapalhar a gente de novo. Já atrapalharam lá atrás. Estamos vendo as verdades com esse 6 GB que vazou para a Folha de São Paulo através do Gleam. Tá? Que o Gleam lá atrás foi responsável pelo Vaza Jato, agora está esse outro vaza aí. Parabéns a eles, a verdade tem que ir para cima. E olha só, tudo que fizeram contra mim, até o laptop do Ramagem, é isso, é aquilo, o laptop do Carlos, que seria da BIM, mas depois viram que não era da BIM, tudo isso foi aberto a todos. E por que esse 6 GB não pode ser aberto a todo mundo também? Porque tentam segurar o 6 GB. Eu espero, acredito que o Gleam vá realmente expor todas essas mensagens para sabermos o que aconteceu. Não pode o TSE servir de órgão investigatório para um ministro do Supremo Tribunal Federal. É coisa simples, qualquer rábula, o advogado aí ou estudante do primeiro ano de direito sabe que isso não existe. Sabe que não existe a questão da pesca probatória, né? Eu chamo de pesca predatória, né? Simplesmente pega o telefone que está do lado daquela pessoa investigada e ali abre um novo inquérito. Não pode um inquérito durar 5, 6 anos. É inconcebível isso aí. Eu lembro de um áudio desse último agora, está lá, não sei se foi o juiz ou o Tagliaferro falando, vota no 142. Ou seja, eles viram que essa história de golpe da minha parte não existe, que vocês teriam visto, alguém teria visto. Tá? Eles estão tentando carregar no 142, quando viram que golpe de Estado via estado de sítio não existe. E, por outro lado, se o presidente for usar 142, estado de sítio, estado de defesa, seja o que for, previsto na Constituição, tem que discutir. Agora, nem isso foi dado um passo. Eu até me lembro, há poucos dias, tive com um jornalista, né, uma grande fonte de imprensa aqui, discutindo esse assunto. Essa mulher perguntou para mim, mas você pensou isso? Eu falei, você quer fazer uma matéria agora me incriminando? Que, segundo você, eu teria pensado nisso aí? Você não pode nem pensar mais? Mas tudo bem. Eu acredito, primeiro, na justiça de Deus. E outra, dada a quantidade de ilícitos nesses inquéritos, nessas apurações, a tendência seria, né? Normalmente seria, não é nem encerrar os inquéritos, é simplesmente arquivar esses inquéritos para que o Brasil parta para uma pacificação. Tire essas pessoas da cadeia. Isso é mais do que tortura que as pessoas estão passando na cadeia agora. Se você está reclamando, está nos ouvindo, que teu time de futebol perdeu, você está mal por aí, quem está na cadeia? Olhando para o concreto para cima, procurando saber como é que está minha esposa, como é que está meu esposo e meus filhos. Isso é algo inimaginável que está acontecendo. Eu apelo aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que bote a mão na consciência. Essa anistia não precisa vir do parlamento, pode ser de vocês mesmo. Já deu o que tinha que dar e coloque essas pessoas para fora. Até vendo como é que os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes são conduzidos. Use a sua criatividade. O alvo é o Eduardo Bolsonaro. O ministro quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Vão para cima dele. Parece até aquele chefe lá da polícia russa no passado, né? Aponte-me o homem que eu apresento o crime. É isso que está acontecendo no Brasil. E não tem nada a ver com esquerda e direita. Se a esquerda diz que lá atrás foi perseguida, o que está acontecendo hoje em dia com a direita? E mais, as páginas derrubadas, que a gente vê agora que vem à tona esses inquéritos, né, que estão sendo mostrados, era só em cima da direita. A única exceção foi para o Rui Costa Pimenta, do PCO. A única exceção, que é da extrema esquerda. Mas mesmo assim, ele sofreu por um tempo sem sua parte, e mais nada além disso aí. E eu não queria que ele sofresse mais nada. Jamais vou entrar com uma ação contra o Rui Costa Pimenta, pelo que ele escreve lá na sua página, ou escrevia no seu Twitter. Presidente, e a importância da participação do povo? Qual é o papel do povo agora, do povo brasileiro nesse momento, presidente?
Olha, o 7 de setembro vai ser a terceira vez que estaremos reunidos. O povo é importante. Se a gente for lá e a quantidade de pessoas for menor do que houve em fevereiro, é sinal que nós estamos no caminho errado. É sinal que o outro lado está certo. E a gente pede à população que se preserve. Vá de verde e amarelo. Não leve nenhum cartaz. Que eu sei que você é consciente. O seu cartaz podia ter ser uma boa mensagem. Mas vai ter gente infiltrada, com um cartazinho lá de AI-5, de intervenção, ou xingando uma autoridade. A gente não quer isso daí. Por isso que a gente fala para não fazer em outros municípios. Porque daí pode parte da imprensa dar atenção a um outro município, algo que não tem nada a ver com o que estamos propondo a fazer lá em Brasília. E outra coisa, ninguém tem que seguir ordem minha, até que eu não dou ordem para ninguém. Eu estou dando conselhos, sugestão. Se queremos vencer, se os conservadores querem voltar ao poder, se o pessoal quer afastar esse pessoal que está no governo agora, que é uma desgraça, não tem gente ali que você possa dizer esse ministro é competente nisso ou naquilo. Não tem. A estatal dando prejuízo, Petrobras dando prejuízo. Tá? A nossa dívida interna, em um ano e pouco, aumentou em mais 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Vocês estão vendo o governo taxando todo mundo. Eu zerei o DPVAT, taxou. Eu zerei os impostos federais de combustíveis. Estão voltando os impostos federais de combustíveis. Eu zerei imposto de importação de muita coisa. Jet ski, veleiro, peças de tratores, pneu de caminhões, material para energia solar, entre tantas outras coisas. Então, já estão voltando os impostos. Não taxei o PIX. O PIX, você dá uma olhada no Google aí, são um pouco mais de 200 milhões de movimentações por dia. Mais de 1,5 trilhão por mês. O governo olha isso e vê que é um programinha apenas para tirar dinheiro do povo. Faço as contas, 1,5 trilhão por mês, vezes 0,10. A CPMF era 0,38 lá atrás. Se ele bota 0,10 agora, e pelo que me parece, nem passa pelo parlamento. É um decreto lá do presidente do Banco Central que está trocando agora. Está saindo o Roberto Campos, premiado várias vezes como o melhor chefe de Banco Central do mundo, e está entrando um cara lá que, no mínimo, é uma interrogação para todos nós. Presidente, isso sem falar do meio ambiente, né? Pantanal pegando fogo, Amazônia pegando fogo, e o que o senhor sofreu, né? Os ataques que o senhor e o Salles sofreram naquele momento, né? Ô, Pitoli, eu fui o único presidente da República que tinha teto de gasto. Esse arrombou o teto ainda no meu governo, no final do meu governo. Por isso, esse disparate que está por aí. Mesmo com teto de gasto. Você pega o Tarcísio, por exemplo. Era ministro de infraestrutura. Ele tinha 8 bilhões para gastar. Um pouquinho menos, 7 bilhões e meio. Para o tamanho do Brasil. O Tarcísio fez milagre. É um gestor aí realmente fantástico. Tá certo? Os outros ministérios também nós tínhamos teto de gasto. Mas terminamos, em 22, triplicando o valor do Bolsa Família, levando água para o Nordeste. O estudo pronto para eólicas offshore na costa do Nordeste. Essas eólicas offshore são aqueles cataventos gigantes no mar para produzir energia equivalente a 50 Itaipus. O Tarcísio tinha assinado mais de 40 contratos para ferrovias particulares em nosso Brasil. Olha o marco do saneamento, o marco da navegação marítima. Pô, nós fizemos muita coisa. Carteira de habilitação, 5 para 10 anos a validade. Nós perdoamos o FIES de mais de 1 milhão de jovens, que muitos foram cooptados para fazer a faculdade e não queriam fazer, mas eram matriculados e pagavam mensalmente o dinheiro público só para dar lucro a dono de faculdade. Então, nós perdoamos 99% dessa dívida, mais de 1 milhão de jovens pelo Brasil. Começamos a alfabetizar a garotada com 6 meses de aula e não com 2 anos, como era antigamente. Ou seja, muita coisa. A Tereza Cristina abriu comércio com o mundo todo, o agro vibrava com a gente, até hoje o pessoal guarda a gente. Nós liberamos, facilitamos armas para a população de bem. Alguns falam, agora vai morrer gente adoidada. Não. No final do último ano do Temer, 18 para 22, diminuiu em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. É só ver no Google aí. Em consequência, menos mortes de negros,
menos morte da população LGBT, menos feminicídio, menos morte de criança. Agora tudo voltou. Até porque, na campanha, eu não podia botar o vídeo do Lula falando que roubar celular é bacana porque o coitado quer tomar uma cervejinha. Ele estimula a violência no Brasil, estimula o crime no Brasil, em vez de fazer o contrário. Mas não faz. Pau que nasce torto, não tem jeito, né? Morre torto. Esse era o retrato do presidente que nós tínhamos lá. E o sistema entendeu que o único que poderia me derrotar e vamos assim dizer, tem que entubar, era o Lula. Nem o outro tinha cacife para isso. Não estou falando em fraude, em urnas eleitorais, vou deixar bem claro. Mas tive agora em Londrina, foi a última passagem minha semana passada, lá no Paraná. Daí chegaram as imagens de drone. Parecia metade da Paulista. Ou seja, isso acontece em qualquer lugar. Quando eu vou para o Nordeste, estive lá em Extremóis, estive no Ceará, dezenas de municípios, Rio Grande do Norte. A gente vê a quantidade de pessoas que está do nosso lado, é inacreditável. Daí eu pergunto, né? Olha, nós podemos ver um time de futebol campeão sem torcida. Agora, presidente sem povo, é a primeira vez que estamos vendo isso no Brasil. E vamos ver a mesma coisa agora na Paulista. Eu apelo à população, compareça à Paulista. 14h. Depois sai de lá, vão para casa em paz. Não leve cartazes, por favor, para evitar alguém contaminar o ambiente. Tá? Para a gente mostrar de novo para o Brasil, para o mundo, nós não concordamos com a censura do X, nós não concordamos com essas prisões, não concordamos que o Brasil ter preso político, gente que morreu na cadeia. Por exemplo, as filhas do Crezão estudavam na Bolívia. Quando o Crezão morreu, elas vieram para cá. Não sei o que estão fazendo no Brasil. Desestruturou completamente a família do Crezão. Obviamente, a perda do pai, do esposo, não tem comparação. Mas as filhas também perderam uma forma de continuar seu estudo para fora do Brasil. O Crezão era um batalhador aqui dentro, que pese vários e vários laudos, vários e vários pareceres do PGR para botar em liberdade o Crezão, que se exploda, continua preso. O que eles querem com isso aí? É o que eu falo, eu apelo para os senhores ministros. Por favor, consciência. Se coloca no lugar quem está preso. Olha o que fez. Senhores ministros, individualização da pena, que não teve. Não teve como se defender. O advogado faz um vídeo e entrega lá. Será que eles assistem o vídeo? E outra, condenar por tentativa armada de mudança do Estado Democrático de Direito. Que arma foi encontrada ali? Nenhuma arma foi encontrada. Até como disse o ministro Jobim, né? Foi uma catástrofe que ele falou. Sim. Foi lá um momento de... O pessoal perdeu a cabeça. Agora, ninguém queria ali tirar o Lula. Até porque o Lula cedinho foi avisado e foi para Araraquara. Foi lá com o seu prefeito, o Edinho do Araraquara, né, com o seu prefeito lá, queridinho, isso, que está envolvido no desvio lá dos 40 milhões dos respiradores. Pegou 5 milhões. Segundo o que foi levantado lá na CPMI. Tá? Carlos Gabas, que era o articulador daquilo tudo. Então, é tanta coisa que se tem para mostrar o contrário, que não justifica querer matar a direita. Nós derrotamos o bolsonarismo, tá? Entre outras coisas, por um projeto de poder. Será que com a esquerda no poder o Brasil vai bem? As consequências desse banimento do X virão para todos nós. Quanta gente está preocupada agora que tem que se virar no seu emprego porque perdeu a maneira de se apresentar no X e fazer o teu negócio. Uma censura sem tamanho. Só meia dúzia de países ditatoriais baniram o X. Presidente, é importante... Eu peço, por favor, compareçam. 14 horas. Pouca gente vai falar, no máximo 1 hora. Encerrou. Vai resolver? Acho que não. Faremos outros. Enquanto tivermos liberdade, faremos outros e outros movimentos. Lá, por exemplo, quando eu vi na imprensa que o atual prefeito de São Paulo iria subir no carro de som, eu liguei para o Malafaia e falei, se ele vai subir, sobe também o Marçal, sobe até o Bolo, se quiser, quem é candidato a prefeito, sobe, não vai falar para evitar palanque político. Tá, mas pode subir no carro de som, sem problema nenhum. Mais importante do que qualquer prefeitura pelo Brasil é a nossa liberdade. E nós não vamos lá para comemorar 7 de setembro. Não pode
Nós não podemos comemorar a independência de um país onde um povo não tenha liberdade. Ponto final. Me permita ser redundante. Não faça movimentos pelo Brasil. Quem quer fazer está com outros interesses. É se projetar politicamente. Se prepare para 2 da tarde na internet ou alguma televisão. Não sei se a Rádio Auriverde vai transmitir alguma coisa. Vai sim, presidente. Vai transmitir? Vai. Então, vamos lá na Rádio Auriverde. Tem espaço para... Damos um espaço para vocês lá. Está acertado para mostrar o discurso de cada um deles. Nós temos conversado, moderação. Alguns querem se exaltar, né? Não é essa a intenção nossa. Nós queremos mostrar cada vez mais o que está acontecendo e sensibilizar aquele direito. Tem corrente por aí que fala, não é o caso de impeachment. Os 11 ministros têm que se policiarem. Os 10 têm que chegar para esse um e falar, não dá mais, chega, pô. Acabou tua cota, chega. Porque está num ritmo de desconfiança enorme no Supremo Tribunal Federal. A gente não quer isso. A gente quer um Supremo vibrante, a gente quer um Supremo que haja, que defenda a Constituição. Um Supremo que, quando o ministro compareça a um evento público qualquer, ele seja aplaudido. É isso que a gente quer. E não o contrário. O caminho que os poucos estão tomando no Supremo não é o caminho da pacificação, da democracia, do respeito entre os poderes, não é esse. Nós queremos paz, tranquilidade, ordem, progresso. Agora, nós aqui, sou a parte mais fraca dessa corrente. Está com o povo do lado, tudo bem. Mas se fizeram uma maldade comigo no dia seguinte, o que a gente vai fazer? Tá? Vê lá na Venezuela agora. Lá o MP, né, que tudo Maduro manda lá. Determinou a prisão do cara que ganhou a eleição. Até o Celso Amorim falou que pega mal para a Venezuela, prendeu o cara. Eu não vi esse eleito na Venezuela falando qualquer coisa. Parece que é uma pessoa bastante contraída, de uma certa idade. Vão querer prender a Maria Corina também. É coisa que a Nicarágua já faz. E nós queremos, não é esse caminho. Então, eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Caçar um ministro, isso não é bom. Agora, esse ministro, por favor, baixe um pouquinho a guarda. Tira esse coração de maldade da tua frente. Ou vocês têm como ser realmente algo que nos orgulha. Se a gente conversar particularmente com um ministro ou outro, a maioria ali está preocupada, fica constrangida. Vai chegar num canto qualquer, eu sou ministro Supremo, não vai falar, se esconde. Coisa que parlamentares faziam lá atrás, quando a corrupção corria solta aqui em Brasília. O pessoal entrava no avião sem o broche na lapela. Agora, nós queremos ter o prazer de conversar com o ministro. Eu tive ontem com o ministro tal, o assunto foi esse. Todos nós queremos ter esse prazer. Eles têm que se ajudar. Agora, não é tratando o povo dessa maneira, não é censurando o X, não é prendendo gente, não é dessa forma, destruindo famílias, crianças sem pai e sem mãe, crianças órfãos de pais vivos. Repito, se para você que está nos ouvindo, né, não está bom o teu dia aí, quem está na papuda, olha para cima, tem concreto. Eu tenho mais 16 anos e 6 meses para cumprir. E o tipo de crime, a progressão é lá para frente. Não sai por um sexto, um terço, vai ter que cumprir uma quantidade absurda de pena. Essa mulher agora aí, que 74 anos, vai morrer na cadeia. Não vai sair com vida de lá, até pela idade, pelos problemas de saúde. Agora, gravíssimo, também. Essa senhora de Santa Catarina deve ter 26, 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. Uma mulher bonita, saudável, vai sair com 40 anos de idade da cadeia. Vai sair da cadeia, teus filhos já estão se formando. Será que não pesa na consciência dos senhores ministros uma situação como essa? É tudo a ferro e fogo. Vocês podem mudar isso aí, nem precisa, como porque ele tem o prazer de convidado para um evento na Paulista, todos os ministros supremos, para usar da palavra. O pessoal aplaudir, dadas as medidas corretas que estão tomando.
Ninguém fica satisfeito de ver aí alguns ministros serem atacados fora do Brasil. Não é bom para a gente. Mas se isso está acontecendo, tem uma origem. Dá para acabar com essa origem. Eu fico vendo os ministros, né? Vocês são privilegiados. Como eu fui privilegiado, sendo presidente da República, a gente pode mudar o destino do Brasil. Mas não é com corporativismo. Não é perseguindo quem seja o nosso opositor. Presidente, Que salvaram a democracia entregando para o Lula? Pois não, Pitória? Não, a gente sabe que temos pela frente ainda uma eleição fundamental que pavimenta um caminho importante para 2026, que é a eleição para prefeito. A gente vem veiculando aqui o vídeo do senhor, né, alertando para a importância dessa eleição, também tem muito lobo em pele de cordeiro, né, mas é fundamental também a atenção da população para a escolha certa no próximo mês de outubro, né, presidente? Olha só, quando eu entrei no PL, eu conversei com o Valdemar da Costa Neto como é que seria o comportamento do partido. Ele tem a sua vida pregressa, o seu passado, eu tenho o meu, e eu combinei daqui para frente como seria. Ele topou. Praticamente tudo está sendo cumprido. Temos alguns probleminhas para resolver ainda, a gente vai resolvendo. Agora, infelizmente, eu não posso conversar com o Valdemar. Ele está no inquérito dos atos antidemocráticos. Você sabe por que, Pitoli, o Valdemar está no inquérito dos atos antidemocráticos? Porque ele, como do partido, deu a procuração para advogado questionar uma parte das eleições de 2022. Além de poucas horas a petição ser arquivada, ele recebeu uma multa de 22 milhões de reais. Então, mas como um todo, o PL está indo bem. Tenho bons amigos no Partido Progressista, no Republicanos, no PSD também, do Kassab ainda. Temos boas pessoas em outros partidos também. E a gente faz o que pode por aqui. Já teve nessas viagens minhas nos últimos 2 meses, na véspera eu cancelei o evento no dia seguinte, porque tinha um candidato a prefeito que não dá para entubar o cara. O cara simplesmente parecia uma lagarta, né? Trocou de pele vermelha para verde e amarela. Não foi. E só não indo nesse município, o pessoal não vai votar mais nesse candidato. Agora, a maioria dos candidatos do PL, eu acredito que 90%, são pessoas, até o momento, a gente sabe, bem intencionadas, tem tudo para dar um bom retorno à população, caso se elejam, né? Deputados, prefeitos ou vereadores. Presidente, muito obrigado pelo prestígio do senhor. O senhor abriu espaço na tua agenda para conversar com a audiência da Auriverde. O carinho que o senhor tem tido comigo nessa empreitada, eu confesso que desde o primeiro momento, quando eu tive a oportunidade de ouvir o hacker Patrick Brito, sabendo do envolvimento dele na sua contratação para investigá-lo, hackeá-lo e também Adélio Bispo, eu decidi ir até o fim, porque eu entendo que é uma resposta que o Brasil precisa e contar com este prestígio do senhor agora é fundamental para a nossa jornada, viu, presidente? Muitíssimo obrigado. Obrigado. Ô, Patrick, aproveitar e fazer propaganda. Hoje vou lançar um site, né? Vereadores do Bolsonaro pelo Brasil. Tá ok? Peraí, deixa eu ver então. Como é que é o site, presidente? Vereador do Bolsonaro. Hoje à tarde eu lanço. A gente manda o link para você, para deixar. Obrigado, Pitoli. Presidente, já estou acessando aqui o site Vereador do Bolsonaro. Hoje à tarde. Hoje à tarde. Vereador do Bolsonaro. Perfeito. E, presidente, obrigado, viu, por estar aqui conosco. Sábado nos vemos na Paulista, presidente. Se Deus quiser. Valeu, Pitoli. Um abraço a todos aí, Andrieri, Raoni, todo mundo aí, presidente. Um abraço. Querido presidente Bolsonaro conosco.